Simplesmente confia no que Deus irá fazer. Simplesmente confia no que Deus irá prover. Olha a chave, pega aí. Hoje é o dia de tirar todo o bloqueio que está impedindo você de crescer. Crescer em todas as fases, seja no emocional, espiritual, financeiro, em todos os sentidos, principalmente se é o da cura. E aquele bloqueio que nos fecha totalmente de nos posicionar e de enxergar aí de fato o que Deus providenciou para cada um, principalmente para você. O bloqueio da visão. E hoje vamos desbloquear tudo isso. Então fique comigo, porque a palavra está recheada e poderosa, com muitas chaves e bênçãos para você. Nessa semana das madrugadas, serão madrugadas infinitas e constantes e cheias de muita dedicação. Exato. E olha, solte a sua coragem e acredite. Porque a providência do Senhor, ela não é pequena não, tá? Ela é grande. A providência do Senhor é enorme. Então, confia, mas solte toda a sua coragem para que sua visão seja aberta. E hoje eu quero falar para você qual o tamanho do presente que você tem preparado para Deus. Exato. Qual o tamanho do presente que você tem preparado para Deus? Porque quantos leões invisíveis você ultrapassa todos os dias? E quantos leões visíveis você vence todos os dias? E você consegue ultrapassar e vencer esses leões através de Deus. Exato. Hoje falaremos de uma palavra muito linda que provavelmente você aí já deva ter ouvido. Daniel na cova dos leões. E não foi eu que escolhi, tá? Foi Deus. E olha, na primeira passagem diz: pareceu bem a Dário, o rei, construir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, 3 presidentes nos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas, que era o nome dado a eles, dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes, que eram os outros 2, e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, um espírito excepcional. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Que espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. Olha, então os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Eles estavam procurando de tudo acusar a Daniel, mas não encontravam nada que pudesse acusar de fato e fazer com que ele fosse assim condenado e o rei ficasse contra ele. Mas olha só o que a passagem diz no versículo 4. E se eu não me engano, eu esqueci de falar o livro, não é verdade? E é em Daniel capítulo 6, tá? Daniel capítulo 6, versículo 4,
que diz ainda a seguir, para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel era muito fiel, ele tentava de todas as formas seguir firme na lealdade com Deus, sabe? E como ele era fiel, confiava em Deus e era temente a Deus, ele sempre acordava com o pé no chão de fazer o certo, aquilo que era de agrado ao Senhor. Então estes presidentes e satrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. No versículo 7 diz: todos os presidentes do reino, os prefeitos e satrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que, por espaço de 30 dias, olha só, no espaço de 30 dias, que era muito tempo, né, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha como aqueles homens eram, né, porque de fato eles sabiam que Daniel era muito temente a Deus e ele iria, né, buscar ao Senhor todos os dias. Ele não tinha dia e nenhum outro dia não. Um dia sim, outro não. Não, ele era todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Ele tirava o seu momento com Deus, né? E o seu encontro com Deus era muito especial. Então, de fato, eles não encontraram nenhum defeito, nenhum erro, nenhuma falha, então reinventaram aí uma lei no qual o rei pudesse assinar embaixo para caso ele, né, fizesse algo contraditório à regra ali do rei, né, a lei, aí ele fosse jogado nas covas dos leões. Mas olha só o que acontece, a chave poderosa que vai vir na frente aí para você. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito, né? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia uma janela aberta do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava a fazer. Olha só, 3 vezes ao dia ele abria sua janela, se punha ali ajoelhado, orando e dando graças a Deus. E a dedicação de Daniel a Deus era vista por todos. Eu imagino até a cena. Então, um homem orante, temente a Deus, fiel, leal, que não escondia, não havia vergonha em Daniel em demonstrar o seu amor por Deus, não havia nenhum medo constante nele. Poderia até existir o medo de saber que estava quebrando regras de um rei, que era um homem, porém ele não tinha medo do poder e da soberania de Deus. Ele sabia que de fato ele só servia e seguia a um Deus. Não é que ele não obedecia às regras do rei em si, mas ele não obedeceu àquela regra exatamente, porque ele sabia que não havia feito nada de errado. E que deixar de buscar a Deus, deixar
essa confiança inabalável se acabar por um mérito de 2 homens traidores e infiéis, ele falou: não, poxa, vou continuar firme e forte. E olha, na palavra de Deus fala no versículo 10 que era evidente a dedicação de Daniel para Deus. Porém, ele já voltou para casa ciente, com conhecimento do novo estatuto, né, do castigo ali envolvido em desobedecer o rei. Porém, todavia, o texto indica que apesar de qualquer angústia mental que ele sofresse através desse estatuto, mesmo ele sofrendo ali com aquela angústia de saber que de fato poderia sim ir para a cova dos leões, ele ficou firme, né? E embora não fosse mencionado como ele aprendeu esse costume de buscar ao Senhor dia, à tarde e à noite, provavelmente na palavra de Deus diz que provavelmente foram seus pais que os orientou, né? A seguir aí essa tradição fiel diante de Deus. E ele não questionou, sabe? Mas acreditou, não teve vergonha. Então a chave deste versículo para você: não tenha vergonha, não tenha medo de se posicionar, não tenha vergonha, não tenha medo de buscar e de confiar. Não tenha vergonha nem medo de abraçar as oportunidades que Deus está te dando. E olha, se não for de madrugada, mas se for de dia ou à tarde ou à noite, qualquer hora que seja que você esteja aí ouvindo esta palavra, saiba, Deus, Ele te tem mais que especial, Ele te tem mais que importante. Olha, você é um tesouro de Deus aqui nessa terra. A sua existência é importante, a sua existência é única e o seu sorriso é belo para Deus, é importante. O seu olhar é importante para Deus, a sua voz, o seu posicionamento é importante para Deus. Deus, Ele espera as suas orações, os seus joelhos dobrados, a sua graça dada a Ele espera todos os dias. E esse é o maior presente que você pode dar para o Senhor, é a sua busca diária a Ele, sabe? Daniel buscava de manhã, de tarde, de noite, era 3 vezes. Daniel deu um presente mais que valioso para com Deus. Deus não pediu muito não, Deus não pediu prata, nem ouro, nem riqueza, nem bens materiais. O único presente que Deus pediu, e essa chave é para você, é você mesma. Deus só pedia de Daniel mesmo. Não era só as orações de Daniel que subia a Deus, mas Deus olhava para o próprio Daniel. Daniel era o presente de fato entregue a Deus, sabe? Você consegue perceber que você é o presente de fato? O maior presente que Deus almeja é você? Que você é o presente embrulhado, mais que precioso, mais que valioso, e que suas orações, a sua voz é importante para Deus, o seu olhar para o alto é importante para Deus, o seu sorriso, a sua felicidade, o seu amor constante é importante para Deus. Tudo em você é lindo para Deus e é importante, é especial, é valioso, é um tesouro, sabe? Fica com essa chave. O presente maior que você pode dar para Deus e embrulhar e dar de mão beijada é a sua presença constante com Ele. Eu sempre falo que em todos os momentos, em qualquer lugar, em qualquer ocasião, você não precisa exatamente estar em um quarto, mas em qualquer lugar você pode estar sim com o Espírito. Daniel,
ele estava em qualquer lugar com o Espírito Santo. Ele sabia discernir o certo do errado, ele sabia quando uma coisa era coerente com a vontade de Deus e quando não era. E nós somos do mesmo jeito, porque em cada um de nós existe uma intuição, um discernimento de fato, que te mostra certeiramente o caminho que você deve seguir, sabe? E olha, diz mais aqui no versículo 11, fala, então aqueles homens foram juntos e tendo achado a Daniel a orar e suplicar diante do seu Deus, porque eles já estavam de guarda, na verdade, eles sabiam que Daniel buscava o Senhor mediante qualquer situação. E no versículo 12 diz, se apresentaram ao rei imediatamente, e a respeito do intesto real, lhe disseram, não assinaste um intesto que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Eles perguntaram ao rei, interrogando, sabe? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então, aqui no versículo 13 diz, então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é o dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei. Nem do intérito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faça a sua oração. Olha como eles estavam de olho em Daniel. Sabia até a quantidade que ele orava. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo, porque até o rei, ó, quando o rei ficou sabendo de tal acusação destes outros dois, que eram presidentes escolhidos pelo rei juntamente com Daniel, que as acusações, quando ele também ficou ciente que as acusações que esses dois presidentes estavam fazendo a Daniel eram falsas, percebeu que tudo não tinha passado de uma armadilha para Daniel, da qual ele mesmo tomou involuntariamente parte. Aí ele ficou então muito penalizado. Ele conhecia a vida de Daniel, o rei conhecia a vida de Daniel e os serviços prestados por Daniel ao rei. E ele percebeu que era um funcionário exemplar, fiel e muito sábio do governo. Então ele se sentiu realmente, tentou de todas as formas se sobressair, fazendo com que Daniel não fosse acusado. E tentou ali revogar, mas não tinha mais como. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum intesto ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Eles, sabe, olha, eu vou dizer algo muito importante depois desse versículo para você. É uma chave, é um tesouro. Só um momento. No versículo 16 diz, então o rei ordenou que trouxerem a Daniel e os lançassem nas covas dos leões. Disse o rei a Daniel, o rei disse a Daniel, o teu Deus, olha que forte, o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre, que ele te livre. Até o próprio rei sabia que o Deus de Daniel era poderosíssimo e pediu com todo o coração que ele te livre. E olha, como é interessante, né? Porque o fato do rei Dário, um rei que era pagão, tentar consolar Daniel naquele exato momento, assegurando do poder do seu Deus, do Deus de Daniel. É evidente que o rei tinha bastante conhecimento sobre Deus.
muito provavelmente mediante o testemunho do próprio Daniel. E eu te digo, quantos leões invisíveis você tem enfrentado, ultrapassado, sem menos você ver. E todos esses leões você ultrapassou porque os anjos do Senhor, o próprio Deus, fez com que os anjos calassem a boca, fechassem a boca desses leões famintos invisíveis. E quantos leões visíveis que você vê dia após dia, que você consegue vencer no final das 24 horas. Aí você diz, como eu consegui, como eu cheguei até aqui. E eu te digo, foi Deus. Deus mandou com que os anjos dele fechassem a boca desses leões visíveis e dos invisíveis, que você vê e os que você não vê. Sabe, você nem chega a tocar no leão e nem o leão chega a tocar em você, porque Deus manda os anjos dele ao seu redor, ao seu favor, e te guarda, te livra, porque de fato você crê, de fato você confia, de fato você persevera. E é por isso que eu te digo, entrega o teu presente, o maior que tu puder, para Deus. Daniel entregava 3 vezes ao dia. E mesmo diante do medo, da vergonha, medo da angústia, mesmo com regras impostas a ele ficou firme, ele continuou com lealdade e fidelidade. É isso que Deus quer de você. O presente não é tesouro não dessa terra, não, é sua presença, é você. Você é o presente para Deus. E ele te livra mesmo sem você dar esse presente para ele, sabe? E olha, no versículo 17 diz, foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova dos leões, para ele não sair. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se pudesse a respeito de Daniel. E olha, diz mas, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum. Cara, olha, você consegue, Estrela, ver isso? Ó, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Ele não dormiu, ele jejuou. Um rei Dário, que era um rei pagão, jejuou a favor de Daniel, e Deus usa pessoas improváveis para jejuar por você, pessoas improváveis para orar por você de madrugada, pessoas improváveis para estar com você a cada dia. É muito forte essa chave. E Deus usou quem? O rei pagão que conhecia o Deus de Daniel através do testemunho de Daniel a ele. Daniel dava testemunho por onde passava através da sua lealdade, fidelidade, orações, jejum, compromisso. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei, foi com pressa. Olha o tanto que ele amava Daniel, foi com pressa à cova dos leões, preocupadíssimo, aterrorizado. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse, o rei a Daniel, 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 servo do Deus vivo, Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Dar-se-ia, será que dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. Muito forte. Você está confiando plenamente em Deus, confiando a sua vida no Senhor Deus, porque Ele é real. E Ele está te livrando todos os dias, sabe? Todos os dias Ele te livra.
e Ele te guarda, Ele te cuida, sabe? Você é muito especial para Deus. Eu espero que a palavra da história de Daniel cura suas feridas, cura sua alma, cura seu espírito. E diz mais, no versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele também contra ti, ó rei, não cometi delito nenhum. O Deus, o nosso Deus, o teu Deus, Ele envia o seu anjo sim para fechar a boca dos leões invisíveis e visíveis que você não vê e que você vê todos os dias, a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento. Só para te ver feliz aí, para te ver cheio de amor, cheio de alegria. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Sabia que uma das maiores palavras que tem, além do amor, além da fé, é crer. Quando a gente crer, quando você crer, muitas coisas se movimentam ao seu redor. Porque crer naquilo que vemos é muito fácil, mas crer naquilo que é invisível, mas é sensitivo, é sensível demais ao nosso sentir, é possível. Ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado nem no fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Tá vendo que andar no mal, andar com a maldade, com a negatividade, com a inveja, com as mentiras, com a inconstância leva um ser humano? E você acha que o rei se agradou disso ou que o próprio Daniel se agradou deles ter caído na cova dos leões? Claro que não se agradaram. Mas de fato era uma lei que havia ter que se cumprida, que os próprios homens fizeram uma armadilha para que acontecesse com Daniel. Mas como Daniel era fiel, cumpria ali de fato a palavra e cria em Deus, não aconteceu nada. Mas os homens incrédulos que não acreditavam, que mentiam, que falsificavam, inevitavelmente foram mortos pelos leões. E olha, eu te digo, Deus, Ele vela por você, Ele cuida de você e o propósito dele na sua vida vai acontecer sim. De fato, nada vai mudar, a não ser que Deus queira que mude. Mas as pessoas que querem o mal, os leões invisíveis, que você batalha todos os dias, Deus dá conta deles, tá? Deus vai dar conta deles. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o seu Deus de Daniel. Olha só como ele creu. Então o rei Dário já não era mais um rei pagão, mas um rei devoto a Deus, porque até jejum ele jejuou a Deus, até acreditar ele acreditou em Deus. E decretou de fato essa nova lei aí, para seguir e tremer, respeitar
respeitar aí o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, disse o rei Dário. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Saiba, Deus irá honrar você. Deus honrou a Daniel. Deus honrou a Daniel, fez aí o rei Dário acreditar, se curvar, temer de fato e respeitar Deus, porque ele sabia que Deus fazia maravilhas no céu e na terra. E Deus está dizendo para você, as suas maravilhas, o poder de Deus na sua vida já está vindo, como ele faz nos céus e na terra. Na sua vida, o propósito, a providência, o poder divino de Deus está na sua vida. E os leões, Deus já vai cuidar dele, tá bom? Deus cuida todos os momentos. Os anjos do Senhor estão ao seu redor, ao seu arredor. Fique tranquilo, confia, mas saiba, a única coisa que Deus pede de você para Ele, entregue o maior e mais embrulhado presente que você tem para dar para Ele, que a sua presença é você mesma. Se posicione com Deus todos os dias e você verá ainda mais milagres, porque sem você se posicionar, Deus já faz. Imagine se posicionando, que isso sirva para você, para mim, para todos nós. Um grande beijo, excelente madrugada e bons sonhos. Para você que ficou aqui até agora comigo, obrigada, tá? Deus é fiel e essa palavra foi para você. Um grande abraço. Até a próxima. Estrela de Deus. Curta, se inscreva, ei! E amanhã tem mais, tá? Vídeo todo dia, de madrugada, essa semana.